Ora viva, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Presidente da República, Filipe Nunes, abre amanhã a 53ª edição da Feira Internacional Maputo Facém 2017. O Vice-Ministro da Indústria e Comércio, Rajendra de Souza, revelou que a feira deste ano vai se focar na ligação entre os campos de produção e os centros de comercialização. Quando faltam menos de 24 horas para o arranque da maior montra de negócios de Moçambique, FACIM, a ECV constatou que o recinto de Ricata, em Marraquém, já se encontra preparado para receber os expositores nacionais e internacionais. A Feira Internacional de Maputo será inaugurada esta segunda-feira pelo chefe de Estado, Filipe Nunes. O vice-ministro da Indústria e Comércio visitou o espaço que vai acolher a feira e avançou que esta edição da FACIM terá como um dos focos a ligação entre os locais de produção e os mercados. O que pretendemos fazer diferente é fazer as ligações económicas. Falava com o empresário de Inhambane e o outro de Vanduze, que produz queijo, e eu perguntava, já vendes nos supermercados? Ele dizia que ninguém me compra. Então esta feira vai servir para isso. Vamos pedir às grandes superfícies que têm as sedes em Maputo para estarem aqui presentes, inventariarem o que o país já produz, para eles assumirem a responsabilidade de o expor aos grandes consumidores. Rajendra de Souza constatou neste domingo que grande parte dos produtos para a exposição já estão no recinto da FACIM. Nestes dias é sempre assim, estamos nos arranjos finais, como pode ver. O grosso dos produtos a expor já estão dentro dos pavilhões. Agora são os acertos finais para que amanhã se possa abrir ao mundo esta parte onde estamos, que é o que Moçambique oferece ao mundo. Posso garantir, nós estamos mais ou menos a 85% do produto final. As estruturas principais estão erguidas. Agora, como podem verificar, estamos nos acabamentos. Estão inscritas para a edição 2017 da FACIM 1940 empresas nacionais, 540 estrangeiras e 26 países, sendo que a Bielorrússia aparece pela primeira vez neste evento. Esta é a 7ª vez que o espaço de Ricata recebe a maior exposição de negócios do país, depois de ter abandonado o espaço localizado na baixa da cidade de Maputo. Alguns expositores nacionais apostam em inovação na presente edição da FACIM como forma de atrair investidores ou parceiros. Agricultura, mineração e turismo são algumas das apostas dos expositores das províncias. No último dia dos preparativos para a edição 53 da Feira Internacional de Maputo, FACIM 2017, a STV falou com representantes de algumas províncias que se mostraram animados para o arranque da feira de negócios. As expectativas são altas, estamos tecnicamente preparados para enfrentar a FACIM. Temos a Samoeira que vai estar aí, temos o peixe de Vilanculo, de Jangamo também, e temos lá os operadores nossos. Isso é diferente. Normalmente na FACIM nós trouxemos os produtos. Dessa vez nós temos os operadores que vão estar aí. Temos também a parte turística, que vamos ter os operadores, e temos o agroprocessamento. A situação política já parou no fim do ano passado. Então tivemos todo este ano, visto que mesmo que até a produção agrária aumentou este ano mesmo no distrito de Gorongosa. E temos também produtos para a comercialização, para abastecer os outros distritos na província de Sofala e também para dar algumas províncias que precisam de alguns cereais. Saí daqui com alguns contactos feitos na feira que inicia amanhã, dizia que perspectivas para amanhã, mas seria perspectiva para a feira inteira. Para este ano elegemos um subprograma, trouxemos aqui para trazer mais ênfase à questão do turismo. Trazemos também uma parte de potencialidade agrícola, trouxemos atividades culturais e por via também trouxemos uma parte daquilo que é a produção avícola. No entanto,
estamos em crer que com esta informação que vamos partilhar, a intenção nossa é podermos atrair mais investidores para a província de Nampula, porque este vasto leque de potencial turístico que a nossa província tem, temos uma extensão costeira muito vasta e com praias bastante lindas e que há uma necessidade de fazer a sua exploração. A organização do evento prevê receber este ano 93 mil visitantes e para garantir o transporte durante a realização da feira, a empresa municipal dos transportes rodoviários de Maputo vai abrir 8 carreiras de autocarros, cujos pontos-chave serão o Museu e Praça dos Trabalhadores. O cancro de pele e a baixa visão são os principais problemas de saúde que os albinos enfrentam. Em Moçambique, não se sabe quantos albinos existem e não há um plano de cuidados especializados no Sistema Nacional de Saúde. Veja a seguir a reportagem. Uma pele tão branca quanto sensível. O cabelo extremamente claro. Os cílios e as sobrancelhas também. Os olhos chegam a parecer transparentes. É praticamente impossível um albino passar despercebido. Entre a população, inclusive a albina, existe muita curiosidade, mas pouca informação se tem sobre o que é, de facto, o albinismo. Na minha adolescência cresci com muitas dúvidas em relação ao albinismo, tanto quanto que eu não sabia explicar, não sabia qual era o problema, se tinha problema de vista, se tinha que ter cuidados com a pele. O albinismo não é uma doença ou deficiência, mas sim uma desordem genética que, de modo geral, não permite a produção de melanina. A melanina é uma substância que serve para dar cor à pele, aos olhos e cabelos. Serve também como uma barreira que protege a pele contra as queimaduras do sol. Aliás, a excessiva exposição ao sol é a causa do principal inimigo dos albinos, o cancro de pele. A última foi no ano passado. A jovem Lucrécia Matusse teve seu primeiro tumor na infância e as marcas da doença continuam visíveis na pele. Me levaram ao hospital, davam pomadas, comprimidos, só que não resultava. Só mais tarde é que iniciou com o tratamento adequado e em 2010 passou pela primeira cirurgia. Hoje, perdeu a conta de quantas intervenções já teve de fazer na cara. Já tiveste que passar por alguma operação? Várias. Mais ou menos quantas? Uns 5 ou 6, não me lembro. A dermatologista Isabel Monteiro explica que o cancro de pele nos albinos é consequência da evolução de lesões causadas pela exposição solar. A pele do albino começa a secar inicialmente. Fica seca, mas depois pode aparecer uma forma de caspa acumulada, que é uma lesão seca, que a gente chama de hiperkeratose, que depois evolui para uma úlcera, que é uma ferida que pode depois crescer e quando a gente faz um teste, um exame que a gente chama de biópsia, dá um resultado de cancro de pele. E a prevenção passa por evitar expor-se ao sol, principalmente nos períodos de pico, entre as 9 horas e 16 horas. Uma proteção mecânica, que é roupa, chapéus, guarda-chuvas, ou pode-se também usar protetores solares. De acordo com um relatório das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos dos Albinos, publicado em 2016, o cancro de pele faz com que a maior parte dos albinos morra antes dos 40 anos de idade. A baixa visão é outro problema de saúde também causado pela falta de produção de melanina. Segundo especialistas, a maioria das pessoas albinas vê menos de 30% da capacidade total dos olhos. Vão ter uma diminuição da visão, vão ter o nistagmo, que é um movimento rápido e coordenado dos olhos, vão ter o estrabismo, que é um desvio dos olhos. Os olhos podem estar virados para dentro ou para fora. Também vão ter sérios problemas de visão noturna. O grande problema é que a maior parte dos pacientes chega ao consultório quando as complicações já estão num estágio avançado. Só procuram um médico quando já tem mais de 50% de perda de visão e nessa altura nós não conseguimos corrigir. Damos sempre óculos, porque há sempre alguma diferença entre estar com os óculos e sem os óculos, mas dificilmente conseguimos corrigir a 100%, principalmente quando eles chegam tarde. Por exemplo, como está, teve que dormir. Desde a nascença que Vicente tem problema de vista, mas só aos 12 anos é que fez a primeira visita ao oftalmologista.
De lá a esta parte, usa óculos graduados para fazer a correção. Além dos óculos, o chapéu tornou-se mais do que um acessório. Posso dizer que o chapéu é um dos amigos, um dos melhores amigos que eu tenho. Porque eu posso não ter óculos, mas quando tenho o chapéu, de uma certa forma, protejo de uma certa forma a vista. A limitação visual não exclui o jovem de certas práticas, tais como mexer o celular e o computador. Já fiz quase tudo. Participei na construção civil, participei em várias atividades, tanto quanto que o importante era saber se proteger. Lucrécia e Vicente têm a lição sobre os cuidados a ter com a visão e a pele dos albinos muito bem estudada. Tem que ter um chapéu, vestir coisas que fecham o corpo para que não queimares com o sol. É importante que nós andemos protegidos de óculos escuros para diminuir a intensidade do sol, óculos de vista receitados pelo médico. No país, ainda não existem dados sobre o número de pessoas albinas. Aliás, o último censo realizado nas primeiras semanas de agosto não inquiriu dados sobre albinos. Em Moçambique, existe uma legislação multissectorial para abordar a questão dos direitos humanos das pessoas com albinismo, na qual o Ministério da Saúde está integrado. Mas as Nações Unidas dizem que o plano não dispõe de um orçamento específico, não tem método de responsabilização e prestação de contas e não é de domínio público. O plano não dispõe igualmente de meios para proteger as pessoas com albinismo do cancro da pele, uma doença que pode causar mais mortes que as perseguições aos albinos. Vamos agora olhar a atualidade internacional. O número de somalis que passam fome passou de 500 mil para 6,7 milhões entre abril e junho deste ano. A seca agravada há mais de 2 anos é a principal causa. A Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas alerta para um apoio maciço e continuado para fazer face à fome iminente na Somália. O Plano de Prevenção da Fome e Resposta à Seca da organização requer para isso um reforço de cerca de 96 milhões de euros entre junho e dezembro deste ano, começando por um orçamento anual de cerca de 150 milhões de euros. Mais de 58 milhões de euros foram mobilizados em maio e o Banco Mundial viabilizou a aplicação imediata do plano atualizado com uma garantia de mais de 25 milhões de euros. Cerca de 92% de somalis encontra-se em risco iminente de fome em zonas rurais depois de 2 anos de seca agravada e de esgotamento de estoque alimentar que originaram mais de 700 mil desalojados desde novembro de 2016. O Plano de Prevenção da Fome e Resposta à Seca atua na injeção direta de dinheiro, permitindo acesso a bens essenciais e distribuição de bens alimentares, apoio do regresso de desalojados ao local de origem e ainda prevenção para a resistência a novos choques. O plano integra uma resposta humanitária mais abrangente que envolve as Nações Unidas e organizações não governamentais, internacionais e locais e complementa planos de resposta à crise por parte de outras organizações como a Unicef. O governo da Venezuela mandou encerrar 2 estações de rádio em Caracas. Para o Colégio Nacional de Jornalistas, a medida representa um atentado contra a liberdade de expressão e de imprensa. O Colégio Nacional de Jornalistas, CNP, denunciou que o governo venezuelano, através da Comissão Nacional de Telecomunicações, ordenou o encerramento de 2 emblemáticas estações de rádio de Caracas, a Tu FM e a Mágica FM. A medida representa um novo atentado contra as liberdades de expressão, informação e imprensa, o que se traduz numa violação flagrante dos princípios democráticos estabelecidos na Constituição da Venezuela. Segundo o Colégio Nacional de Jornalistas, o governo do presidente Nicolás Maduro volta a violar a liberdade de decisão dos venezuelanos ao usar mecanismos indiretos para impedir a comunicação e a livre circulação de ideias e opiniões.
No documento, o Colégio Nacional de Jornalistas denuncia uma clara intenção do governo de silenciar os meios de comunicação e os jornalistas para impor a sua própria agenda informativa através das distintas emissoras, propriedade do Estado venezuelano e daqueles que, mesmo sendo capital privado, lhes são afetas. Nos últimos tempos, também estações de televisão estrangeiras foram obrigadas a suspender as suas transmissões nos sistemas por cabo, entre elas a NTN24, Antena 3, CNN em espanhol e Caracol. Voltamos às notícias nacionais, onde faltam 30 dias para o 11º Congresso da Frelimo. A partir de hoje e durante os próximos 30 dias, a STV vai apresentar uma série de conteúdos sobre os marcos dos congressos deste partido. Veja a seguir os extratos da reportagem que vai hoje no programa Grande Plano. Iniciamos hoje a contagem regressiva rumo ao 11º Congresso da Frelimo. Nos próximos 30 dias, vai acompanhar os fatos que marcaram os congressos passados deste partido. E hoje, veja em reportagem especial o resumo sobre a história dos congressos da Frelimo. A história das reuniões máximas do partido que governa o país. As decisões que conduziram à independência. O Congresso decidiu que nós vamos lutar por todos os meios para a conquista da independência de Moçambique. Em menos de 6 meses depois do Congresso, 4 meses depois, o primeiro grupo foi enviado a Algéria para os treinos de preparação político-militar. Em 1983, o partido convoca o 4º Congresso para analisar a crise econômica e social e encontrar soluções. Esta opinião interna que era preciso integrar a economia mundial em novos moldes, desenvolveu-se dentro da própria Frelimo, portanto, e acabou por ser maioritária, digamos assim. Quando chega ao quarto Congresso, a Frelimo nessa altura, foi em 1983, a Frelimo nessa altura já sentia a necessidade de que é preciso se empenhar na produção. O partido reúne-se em 7º Congresso, nos dias 19 a 24 de maio de 1997. Os delegados analisam os primeiros anos de experiência democrática no país, marcados pela confrontação de ideias políticas e surgimento de órgãos de comunicação social. O mérito do presidente Chissano estava ali, a tentar fazer ver por que é necessário. Já era em plena Guerra Fria, já o bloco socialista estava em queda. Na história da Frelimo, Eduardo Mondlane dirigiu 2 congressos, de 1962 e 1968. Samora Machel orientou 2 congressos, de 1977 e 1983. Joaquim Chissano dirigiu 4 congressos, de 1989, 1991, 1997 e 2002. E Armando Guebuza presidiu 2, de 2006 e 2012. Entre os dias 26 de setembro e 1 de outubro, Nussi vai dirigir os trabalhos do 11º Congresso na Matola, no ano em que o partido completa 55 anos. Esta é uma reportagem para acompanhar daqui a pouco, no Grande Plano, depois do Jornal da Noite. Pois muito bem, já está feito o convite para que o caro telespectador não mude de canal. Vamos sair para uma curta pausa, mas antes mesmo vamos olhar a previsão do estado de tempo para as principais cidades do país, onde vamos iniciar mesmo com a zona centro, a zona sul, melhor dizendo, do país, onde a cidade de Maputo vai registrar uma temperatura máxima de 23 graus e uma mínima de 16. Xai-Xai poderá registrar uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 15. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 14. E agora sim,
Vamos seguir para a zona centro do país, onde a cidade da Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 18. Chimoio poderá registrar uma temperatura máxima de 23 graus e uma mínima de 14. Limane poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 17. E para a cidade de Tete espera-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 17. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 17. Pemba poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 19. E por fim, Lixinga a registrar uma temperatura máxima de 23 graus e uma mínima de 12. Até já. Sabes qual é o nosso maior compromisso? É continuar a ser um banco que supere sempre as tuas expectativas. Um banco inovador, simples e prático. Um banco que te apoia de todas as maneiras. E onde tu sabes que podes depositar sempre toda a tua confiança. Há um banco assim para ti em Moçambique. O BCI é daqui. Red Business. Soluções à medida do seu negócio. Samsung Galaxy S8 no plano Smart Meal Promo. A melhor solução para negócios sem fronteiras. Samsung Tab E no plano internet 11 GB. O seu negócio pronto a funcionar da forma mais inteligente. Samsung Tab A 10.1 no plano internet 20 GB. A ferramenta certa para o seu trabalho. Garanta a conectividade do seu negócio. Faça já a sua assinatura. Vodacom, tudo bom para ti. Aqui não há presença das alfândegas, nem sequer da agricultura. Por que assistir o grande plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Ah, não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui. À quarta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este o momento ideal para atribuir autonomia às províncias? Eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver esses problemas básicos. Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água, nenhuma. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Em que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobretaxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional? Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual. Grande Entrevista, aqui. Estava lá mais povo que eu. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente
está a correr. Na própria Assembleia da República, eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas... Eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos de ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos, então, a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Um país sem cultura é um país sem identidade. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Um país sem cultura é um país. Seguimos com a página desportiva no Jornal da Noite. O Costa do Sol venceu hoje a ANH de Vilanculo por 2 bolas sem resposta em jogo da 25ª jornada do Moçambola Zap 2017. Mesmo com esse resultado, os canarinhos permanecem a 7 pontos da União Desportiva de Songo, que lidera o campeonato com 55 pontos. Os canarinhos entraram para o jogo decididos a arrancar um bom resultado, fazendo relembrar o da primeira volta. Logo nos primeiros minutos, os donos da casa estiveram perto do golo, mas Mbulo viu o seu remate a ser defendido por Frank. Minutos depois, foi a vez de Isaac fazer estremecer o banco técnico do ENH com 2 remates, mas que foram repelidos pela defensiva dos visitantes. A resposta do ENH surge nesta situação em que, após receber uma assistência, Evangá, mesmo com a pressão de um defesa, conseguiu desferir um remate, mas que saiu desenquadrado. Aos 22 minutos, o Costa do Sol chegou ao golo por intermédio de Mfiki. Excelente trabalho de Isaac na esquerda, que faz uma assistência para Mfiki, que atirou a contar. E por Qatar era mesmo dos donos da casa, estes ampliaram a vantagem para o 2-0 ao minuto 31. Jogada rápida que começa no meio campo. A bola chega a Nelson, que engana e bem o guarda-redes Frank. No reatamento, o João Chissano fez substituições que pouco efeito surtiram. Aos 52 minutos, o ENH passou a jogar com menos uma unidade após a expulsão de Paito por acumulação de cartões amarelos. Mesmo em inferioridade numérica, houve espaço para Evangá testar os reflexos de Girugo. Depois, foi a vez de Isaac mostrar empenho, mas desta vez, Frank não facilitou. Com o 2-0 a favor do Costa do Sol, terminou o jogo. Acho que ficou bastante patente a qualidade que o Costa do Sol tem em 2017. Uma equipa muito forte, muito bem organizada, uma equipa que quem esteve aqui no campo e quem esteve em casa a ver o jogo, valeu a pena, porque a equipa demonstrou grandes índices de confiança, muita qualidade de jogo. Os golos que para nós foram extremamente consentidos, e depois entramos na segunda parte, o árbitro acabou nos condicionando. Sinceramente, tivemos na primeira parte todos os lances que iam para a baliza de Costa do Sol eram faltas atacantes e na segunda parte eram todos fora de jogo. Depois da vitória sobre a ANH de Vilanculo, os adeptos do Costa do Sol sonham ainda com a conquista do título que foge ao clube há 10 anos. Contudo, assumem que não será fácil remover a União Desportiva de Songo do topo do Moçambola Zap.
É quase uma regra ter casa cheia e bancadas preenchidas de azul e amarelo quando o Canário joga em casa. A ansiedade pelos golos, essa sim, é quase impossível de controlá-la. Afinal, era um jogo determinante para os da casa. A perda de pontos poderia colocá-los mais longe do líder, União Desportiva de Songo. E porque o jogo era de nervos, já nos primeiros minutos, os adeptos da equipa da casa clamavam pelo golo. Mais uma vez, lá estavam os treinadores de bancada. Às ordens. Foi assim que reagiram os pupilos de Nelson Santos ao marcarem o primeiro golo do jogo, ainda no primeiro quarto de hora. Feito o golo, veio a euforia dos adeptos canarinhos. Aplausos, acenos para o campo e sede de mais golos. Assim se manifestavam os adeptos da equipa da casa à medida que o jogo aquecia. Tanto pediram golo que os jogadores fizeram 2-0. A festa tomou conta das bancadas. Para o ENH de João Chissano, as contas iam ficando complicadas. Esta expulsão de Paito quase leva o banco ao desespero. Os pontos que se perdem podem ser cruciais mais adiante neste campeonato. Se quer é mais eles porem o pensamento que o caminho é mais à frente, jogarem mais além, para mais ganharem, dar o moral aos nossos jogadores não é demais. O problema está no ataque. O problema está no ataque. Por outro lado, os adeptos do Costa do Sol estavam felizes com o resultado e mantêm a esperança da conquista do título na presente época. Para mim é bom, justo que Costa do Sol tem que ser assim mesmo. Estou muito satisfeito, sim. O jogo foi bom, apesar de na segunda parte perdemos um pouco do ritmo, aí talvez uma e outra alteração, mas estamos felizes porque viemos aqui para dar gás. Já a Liga Desportiva de Maputo e o Ferroviário da Beira empataram a uma bola num jogo em que as duas equipas beneficiaram de várias oportunidades de golo, entretanto desperdiçadas. Sonito foi o autor do golo da Liga e Daio apontou o tento dos Locomotivas da Beira. A partida envolvia duas equipas que, à entrada da 25ª jornada, tinham 34 pontos na tabela classificativa. A Liga Desportiva de Maputo assumia a conquista dos 3 pontos como principal objetivo. Nos primeiros minutos da partida, assistiu-se a um jogo equilibrado. Aos 13 minutos, os donos da casa deram o primeiro aviso à navegação com este remate de Mohamed Agi. Segundos depois, a equipa visitante respondeu com um remate forte de Nelito, que foi devolvido pelo poste. Aos 17 minutos, os Locomotivas da Beira voltaram à carga, com o capitão Maninho a fazer a bola passar a escassos centímetros da baliza de Milagre. A primeira parte viria a terminar com o marcador intacto. Na segunda metade do jogo, retoma com a Liga a mostrar vontade de marcar, neste lance em que Dainho não tirou medidas certas, fazendo a bola passar perto da baliza de Willard aos 53 minutos. Quando decorria o minuto 58, Telinho da Liga Desportiva de Maputo ofereceu a bola ao guarda-redes do Ferroviário da Beira no lance em que tinha tudo para marcar. A formação da Beira sacudiu a pressão e no minuto 65, Daio vê o guarda-redes da Liga fora dos postes e remata, contudo, a bola não segue a direção desejada. Instantes depois, o Ferroviário quase que marca neste lance cobrado por Andro, mas a bola beija a barra e perde-se fora das 4 linhas. Os treinados da Aquile Marcelino chegaram ao primeiro golo aos 76 minutos, por intermédio de Sonito, que ganhou a bola e anichou no fundo das malhas para a alegria dos adeptos da Liga. Os Locomotivas da Beira não baixaram os braços e foram atrás do golo de empate e numa jogada brilhante igualaram a partida. Daio ganhou a bola dentro da grande área e atirou sem perdão. Podíamos ter ganho por 4 ou 5, eu acho que o Ferroviário claramente passou ao lado de uma goleada. Nós reagimos e porque esta equipa tem alma,
acreditou, embora o tempo não fosse muito, que era possível empatar. Com este resultado, o Ferroviário da Beira soma 35 pontos na 5ª posição, enquanto a Liga Desportiva tem 35 pontos no 7º lugar na tabela classificativa. Já o Teste África de Chimoio celebrou este domingo 60 anos da sua criação, brindando os seus adeptos com uma vitória caseira de 1-0 diante do Ferroviário de Maputo, em jogo também a contar para a 25ª jornada do Moçambola Zappe. Campo da Soalpo, lotado de adeptos do Teste África, que foram não só para assistir uma partida de futebol, mas também celebrar o 60º aniversário dos Fabris do Planalto. Motivada pela adesão massiva de adeptos, o Teste África entrou em campo decidido a vencer o seu adversário, Ferroviário de Maputo, que vinha com a lição estudada, criando vários impasses aos donos de casa, o que fazia com que a partida decorresse mais equilibrada. Num cenário de caça ao golo, Osvaldo do Teste África, posicionado no extremo esquerdo, puxou a bola para a linha de fundo, fez um cruzamento e, na tentativa de aliviar, Barnabás, dos Locomotivas de Maputo, marcou na sua própria baliza aos 19 minutos para o delírio do público de Manica. Após o golo, o Ferroviário de Maputo acordou e foi à procura de golo de empate, algo que não aconteceu até o final da primeira parte. No reatamento, assistiu-se a uma partida com perigo em ambas as balizas, mas o resultado não alterou. É uma vitória com um adversário que começa a ser do nosso campeonato, porque em termos de pontuação eles estão muito próximos de nós. Então nós vamos continuar a trabalhar para ver se melhoramos e que consigamos atingir os nossos objetivos o mais cedo possível. Em termos gerais, dizer que nós fomos a equipa que mais procurou o golo, fomos a equipa que assumiu o jogo, fomos mais equipa dentro do jogo. Infelizmente não conseguimos traduzir essa nossa produção de jogo em golos, mas acima de tudo dar os parabéns ao Teste África pela vitória. Está o Moçambola Zappe 2017 a fechar o Jornal da Noite. Grata pela atenção dispensada, somos todos Moçambique, STV, 15 anos. Boa noite.